olá investidor, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da série especial do Market Maker sobre inteligência artificial, o AI 360, uma série que a gente vai explorar tudo o que está acontecendo nessa nova fronteira da tecnologia e como isso está afetando e como isso está se inserindo no mundo do mercado financeiro. A gente vai tentar ser um pouco mais profundo aqui do que as buzzwords que você deve estar ouvindo por aí, que ninguém define direito, né? O que é, você deve estar ouvindo falar de inteligência artificial, de machine learning, enfim, de muita coisa, mas a gente vai tentar aqui ser um pouco mais profundo do que o que está acontecendo, o que está sendo falado por aí. Bom, essa é uma série de 4 programas, no qual a gente vai definir cada programa de uma maneira específica, né? O programa de hoje, a gente vai falar de definições, de conceitos, tentar cercar bem ali o que é a inteligência artificial e tudo que envolve, né? Para definir mesmo, né? O segundo episódio a gente vai um pouco mais para a prática, vamos falar de uma aplicação de inteligência artificial numa empresa mais específica. No terceiro programa a gente conversa com uma empresa que ajuda a construir soluções baseadas em AI para outras empresas, e no quarto vai ser uma discussão mais sobre modelo de negócios ligados a AI e inteligência artificial. Bom, esse programa não é feito só pelo Market Makers, a gente tem aqui em conjunto produzindo com a gente em todos os programas da série os sócios fundadores da Aster Capital, que são referência, né, no mercado financeiro quando o assunto é tecnologia. Por isso que está aqui do meu lado, como você está vendo, o Rodrigo Nasser, que é sócio e um dos fundadores da Aster Capital, tem mais de 20 anos de experiência aí no mundo da tecnologia, antes da Aster, né, já estou na TOTUS, foi diretor de desenvolvimento lá, né, e também na Netshoes como vice-presidente de tecnologia. Mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar e para você já ir guardando a voz dele. Nasser, um prazer te receber aqui, cara. Obrigado por estar no Market Makers com a gente nessa série especial AI 360. Valeu, Renato, cara, é um prazer. E principalmente poder fazer essa organização de um assunto que é tão legal e que ajuda a gente a pensar um pouco mais os efeitos disso no mercado financeiro, né? Obrigadão. Legal, bom, prazer te receber. E quem tá aqui com a gente, o primeiro convidado do programa é o Everton Sherman, doutor em aprendizado de máquina, ou machine learning, como é o que você deve estar ouvindo mais, porque aqui na Faria Lima não se fala português praticamente, né? Doutor em machine learning, um aprendizado de máquina pela Universidade de São Paulo, é cofundador e CTO da Bird. O Everton concluiu o doutorado dele em 2013, na época eu fui uma das pessoas mais jovens a obter o título de doutorado no Brasil naquele ano. Tem mais de 50 publicações sobre o assunto em veículos científicos nessa área, né, de aprendizado de máquina ou machine learning. Desde 2014, ele atua no desenvolvimento de produtos digitais voltados à utilização da inteligência artificial. Bom, é a fonte ideal para a gente começar a definir o que é a inteligência artificial, além das buzzwords, né? Everton, muito bem-vindo. E Nasser, tá preparado aqui para passar os 4 episódios com a gente? Tô sim, vamos nessa. Então puxa a primeira. Everton, obrigado, cara, primeiro pelo teu tempo e disponibilidade de vir conversar com a gente. Eu vou... antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco o que é a Bird, né? E uma empresa que você é cofundador e CTO. Conta o que a Bird faz e a partir daí a gente vai dar um deep dive na parte de inteligência artificial. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando desse assunto. Obviamente que gosto muito do assunto. Então é um prazer aí poder dividir um pouco do que a gente sabe. A Bird foi fundada há quase 5 anos atrás. Eu sou um dos fundadores com mais 3 pessoas. Nosso objetivo basicamente é conseguir que as empresas explorem dados, que a gente chama de uma mina de ouro que está inexplorada, na lista de dados públicos, dados privados, de opinião de consumidores, feedbacks de consumidores. Então, as empresas recebem contato do consumidor de diferentes meios, né? E isso é difícil você conseguir efetivamente explorar no full potential ali desses dados sem técnicas de inteligência artificial, basicamente. Machine learning, enfim, AI generativa e todas essas buzzwords ali que a gente ouve. E a Bird tem como objetivo isso. A gente vai transformar o buzzword em algo efetivamente concreto de resultado para as empresas. Então, a gente centraliza feedback de consumidores em redes sociais, em e-commerces, em lojas de aplicativo, em fórum de discussão, falando do lado público, centraliza feedbacks do lado privado, tickets de suporte, as pessoas entram em contato com a sua empresa, com as empresas, via ticket de suporte, via survey de satisfação, via vendedor, enfim, tem uma série de pontos de contato. Organizar, centralizar isso, extrair valor, entregar para as empresas em formato de como você melhora a sua comunicação
para realmente demonstrar o que as pessoas estão falando de bom do seu produto. O que não está dando bom no seu produto para você melhorar? Que features estão faltando? O que você pode melhorar de forma estratégica? Então é isso que a gente entrega, usando, obviamente, metodologia, usando AI, tentando entregar para as empresas. A gente tem empresas de grande portes, Microsoft, HP, portes menores no Brasil e no mundo todo aí. A gente é uma empresa distribuída, né? Tem sede no Vale do Silício, mas tem bastante gente no Brasil. Hoje, eu acho que a maior quantidade de pessoas, está falando, é em Berlim, né? A gente tem 3 pessoas em Berlim, então, enfim, é uma empresa que trabalha remotamente. Pô, que legal, cara. E, bom, entrando, né, no tema AI, acho que a gente tem um desafio aqui, o Renato e eu, de um tema muito técnico, muito legal, a gente não entrar muito na discussão técnica. Vou tentar. fazer o depara, né, para o nosso mundo, principalmente o mundo do mercado financeiro, né? Perfeito. Bom, para começar, aquela pergunta básica. O que é AI? O que é Machine Learning? O que é Deep Learning? E como que uma coisa difere da outra? Perfeito. Acho que o primeiro ponto, a gente tem que voltar muito tempo atrás, quando começou a AI. A AI começou em 1948, 1950. Então, assim, AI não é uma coisa de agora, é uma coisa que veio lá de trás. E o que é AI? É uma área de ciência da computação, basicamente hoje muito voltada à ciência da computação, que tem o objetivo de criar sistemas que se consideram inteligentes. A gente tem que considerar esse sistema inteligente de alguma forma. E essa foi uma definição que Alan Turing, inclusive, deu ali. Existe o prêmio Turing de computação, um dos principais membros aí, contribuintes da área. Falou, cara, para o sistema ser considerado inteligente, ele meio que tem que enganar o ser humano. em palavras simples. Já me assustou, já. Se você estiver falando com um sistema e com um computador, com um sistema e com um humano, obviamente você tem que ser a mesma interface. Sim. Você não pode saber distinguir, ou você muitas vezes erra em saber quem é o humano ou quem é o computador. Então imagina se estivesse conversando com um chat por trás, perguntando algumas coisas para esse chat, e alguém responde para você. Você tem que falar, é um humano ou é um computador? Sim. Se você falar humano, em 1/3 das vezes ele começa a ser considerado inteligente. Isso é um critério. Entendi. Então assim, tem que ser um sistema inteligente. Só que precisa de aprendizado de máquina ou machine learning para a gente tornar esse sistema inteligente? Não necessariamente. Então existem sistemas inteligentes que aprendem sozinho, que aprendem com fatos, que vão melhorando, vão aprendendo. Tem sistemas inteligentes, a inteligência não precisa aprender. Aqueles que não precisam evoluir, aprender, ou pelo menos não evoluir sozinhos, não usam machine learning. Para aprender sozinho, ele tem que usar machine learning. E por isso que machine learning hoje a principal técnica, vamos dizer assim, para conseguir fazer sistemas inteligentes. Só para dar um exemplo, qual é uma aplicação que é sistema inteligente, que usa inteligência artificial, mas não tem machine learning, né? Então você lembra, acho que deve lembrar muito bem de xadrez, jogo de xadrez, sei lá, o Kasparov contra a máquina. Não tinha machine learning naquilo. Que tinha um poder de computacional absurdo, conseguindo calcular as próximas jogadas. Só que ele não aprendia conforme jogava. Ele não aprendia o que era o melhor. Ele simplesmente só que você joga contra ele. Vê se ele não é inteligente. O Kasparov... Porque o xadrez é um espaço fechado, né? Exatamente. E aí ele mais, você consegue usar do poder computacional, ou seja, o computador tem uma grande vantagem contra a gente, claro. nesse lado. Então, e o Kasparov, a primeira vez que ele jogou contra o Deep Blue, ele ganhou. Só que ele falou, olha, talvez seja a última vez que um ser humano vai ganhar do computador, do estado da arte do computador, e de fato foi. Depois, a inteligência artificial, obviamente que hoje, algoritmos de machine learning também estão jogando xadrez para usar menos poder computacional, para ser mais eficiente, etc. Mas naquela época não tinha. Então, o sistema pode ser inteligente, um outro exemplo legal, um sistema médico, por exemplo. Você pode... um sistema que tenta diagnosticar, recomendar diagnóstico médico. Você fala os sintomas você tem, ele vai dar um diagnóstico médico. Pode ou não ter machine learning nisso. Simplesmente se botar umas regras ali, ele pode ser bom e não tem machine learning. Essas regras são o que a gente chama de algoritmo, no fim das contas, né? Exatamente. Ele pode ter extraído o conhecimento especializado de algum médico, colocado algumas regras que vai parecer ser um diagnóstico bom e pode ser realmente bom. Obviamente que eu não recomendaria alguém usar diretamente isso, é como uma recomendação, mas não tem machine learning. Tá? Mas aí machine learning entra na jogada. Machine learning faz que a gente aprenda em vez de, médico, quais são as regras? Não, eu olho casos
centenas, milhares, centenas de milhares de casos onde o médico viu esses sintomas e deu esse diagnóstico, esse sintoma e esse diagnóstico. Jogo pra máquina e fala, máquina, aprenda sozinha essas regras. E aí vira machine learning. Ou seja, a máquina tá aprendendo qual é o que o médico pensa. Então, sabe? no AI, a gente pode falar que você deu um conjunto de inputs para uma máquina que tem uma regra, um conjunto de regras, que é o algoritmo, Uhum, e ela prediz um resultado, exatamente. né? Então, isso é AI. Aí, dentro do AI, o machine learning, você dá esse conjunto de regras e fala, máquina, com esse conjunto de regras, produz para mim o que seria... Mas você dá regras ou dá Algoritmo. dados? Eu dou dados. Ah, perfeito, Né? Eu não dou regra pra ele. Ele vai falar quais são as regras. perfeito, Ele pode falar explicitamente uma regra que eu consigo entender, o ser humano consegue entender, que a perfeito. gente chama de algoritmos simbólicos. Uhum. Ou eu posso ser regras que eu não vou entender, que se chamam redes neurais. Você não Perfeito. consegue entender direito como que ele calcula aquilo. Mas você Perfeito. vê que o que ele fala de output, de predição, é muito bom. Perfeito. Não sei como ele fez. É como se fosse, cara, como que a gente pensou? Como que tá o nosso neurônio pensando? Você não consegue entender muito bem. A gente tenta entender, mas não tem muito aí. É mais ou menos isso que acontece com redes neurais. Que é um subconjunto de machine learning. São as redes neurais. Perfeito. E deep learning é um subconjunto de redes neurais. O que é deep learning? É basicamente redes neurais. Uma rede neural pode ter uma camada só. Uhum. Por exemplo, vai numa entrada, faz algum cálculo, dá uma saída. Uhum. Quando você começa a colocar muitas camadas, ele começa a ficar profundo em camadas. Uhum. E o pessoal começou a perceber que quanto mais camada você coloca, mais poder de aprendizado você tem. Então eles começaram a colocar muitas camadas e virou um aprendizado profundo. A camada estava muito profunda. Uhum. E hoje existe um movimento de reduzir complexidade de camadas, mas aumentar muito os parâmetros. Mas esse é o Deep Learning. Então, Deep Learning é aprendizado de máquina. É uma das possibilidades, tem muitos outros algoritmos possíveis que são muito utilizados. Obviamente, Deep Learning começou a popularizar porque começou cada vez mais a resolver bem problemas muito complexos. Imagem, texto. Uhum. Então, ChatGPT É um Deep Learning. é tudo Deep Learning. ChatGPT, que gera imagens, tudo é tudo Deep Learning. Midjourney, que gera imagens. Deep Learning. Uhum. Deep Learning. Então, AI generativa é basicamente Deep Learning. Tá. Então, Então a gente tem o grande conjunto de AI, nesse conjunto dentro você tem Machine Learning, e dentro de Machine Learning uma técnica de Machine Learning é o Deep Learning. Deep Learning, exatamente. Perfeito. Tem uma definição aqui que inteligência artificial é um campo da ciência da computação que desenvolve sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. O que você acha dessa definição? Eu acho, a definição de AI ela é controversa, inclusive no meio acadêmico. Uhum. Essa é uma definição muito usada. Que é do ChatGPT. Hã? É do ChatGPT. É ChatGPT essa? Aham. Inclusive, eu conversei com o ChatGPT sobre essa definição e eu perguntei, ele deu pra mim e falou, não, pra ser inteligência artificial ele tem que aprender sozinho. Uhum. Não é bem assim. No meu conhecimento não é bem assim. Falei, será que eu tô errado? Eu fui pesquisando, etc. E aí ele começa a se justificar depois. Mas sim, eu acho que tem dois tipos de sistemas. Ele precisa, de alguma forma, resolver alguma coisa que um humano faz, Uhum. mas ele não precisa pensar como um humano. Ele pode pensar da forma como ele quiser pensar, ele pode fazer como humano, mas ele não precisa pensar exatamente, não precisa fazer raciocinar como humano. E de fato não é assim. A rede neural, apesar de ser baseada no cérebro humano, foi inspirada, né? Vamos dizer assim, ele não tem nada a ver assim, com o que é exatamente o nosso cérebro, sabe? Perfeito. Mas ele, óbvio, que tenta resolver problemas que o ser humano faz. Mas quais não são os problemas do ser humano, sabe? E a gente começa uma discussão filosófica aí. Então, sem correr o risco de também ficar muito metafísico aqui, Sim. mas você falou a palavra pensar algumas vezes. Falei. O que isso quer dizer? A máquina pensa ou ela está simplesmente executando várias tarefas? Porque essa definição que você deu do Deep Blue é muito legal, porque realmente eu acho que ele era uma calculadora muito potente que calculava muito rápido coisas que podiam acontecer. Não necessariamente ele estava pensando, ele estava ali executando algumas tarefas braçais, digamos assim. Mas você usou a palavra pensar algumas vezes, que eu imagino que seja diferente de o que é a máquina que pensa, o que é esse pensar da máquina. Perfeito, isso volto no Alan Turing, é exatamente isso que ele está tentando responder. A máquina pensa ou não pensa? Uhum. Para ser inteligente precisa pensar. O que é algo que pensa? Então, olha, eu não sei definir muito claramente o que é que pensa, a coisa que pensa. Nós mesmos, como que a gente define que a gente está pensando ou não? Mas eu sei definir um comportamento
o output De quem pensa. de quem pensa. Uhum. Se eu sei definir o output, então vamos medir o output. Se alguém pensa, se alguém achar, se alguém tá trabalhando e acha que tá pensando, então tá pensando. Alguém tá jogando xadrez com uma máquina e fala, putz, é inteligente? Deve estar pensando. Uhum. É isso, sabe? Agora, ela pensa mesmo? Uhum. Depende, aí entra na definição de pensar, sabe? Mas, e aí, de forma prática, ele ficou só no output. Parece que faz uma coisa inteligente, então pensa. É essa a definição computacional da coisa. Se pareceu inteligente, se tá fazendo uma coisa inteligente bem feita, então pensa. Essa é a definição computacional. É legal que você trouxe o exemplo do Deep Blue. Eu tava vendo outro exemplo da evolução do uso de AI em outros jogos, né? Então, depois a gente teve a discussão com o Go. Né? E no Go, como o Go tem mais regras do que o xadrez, o machine learning começou a ser utilizado para conseguir bater o melhor jogador do mundo de Go. Né? Go é um jogo de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro, tá. Né? Muito usado na Ásia, né? Principalmente por chineses. E esse jogo de tabuleiro, ele tem mais regras que o xadrez. Tá. Né? Ele é mais complexo nesse sentido. E a máquina conseguiu bater o melhor jogador do mundo, né, de Go. E ultimamente a gente tem visto uma evolução disso, que é jogos de Warcraft e Starcraft, né, que são jogos online, Massive Multiplayer, e que ele tem uma grande diferença onde você tem mais de um personagem jogando. Então você tem times jogando. E os pesquisadores falam, poxa, é impossível a máquina bater o humano, porque agora você tem a interação com o ambiente, tem 4 players ao mesmo tempo, e a máquina bateu o ser humano jogando StarCraft, né? Inclusive, hoje o que tem se estudado, e a gente vai entrar um pouco nessa discussão, muitos jogadores não profissionais online usam a máquina para ganhar de jogadores profissionais. Então a máquina vai ajudando a criar estratégias para um ser humano ir lá e complementar essa estratégia e conseguir ganhar. Inclusive o Kasparov comentou, muito jogador não profissional de xadrez consegue usar a máquina para parecer um jogador. Sim. E para aprender a jogar como um profissional, né? Eu sou do tempo do fliperama, que era muito mais fácil ganhar da máquina do que do seu colega viciado que ficava ali o tempo inteiro. Então a gente pode ver um momento que um computador... eu não conheço o Go, mas eu imagino muito o poker. Até porque o poker tem muita coisa que não é objetiva, né? A máquina... É subjetivo. É subjetivo e o xadrez está tudo aberto, né? Tudo que pode acontecer é previsível. No poker não, porque às vezes você esconde carta. O blefe, tem a carta que vira é aleatória. No xadrez não. Uma máquina pode começar a ganhar no poker também? É uma excelente pergunta. Eu me fiz essa pergunta. Se a máquina começar a poder ganhar, vai ter um monte de robô jogando poker na internet aí. E tentando fazer automaticamente. Não sei. Mas assim, eu acho, obviamente, que é mais difícil. Porque realmente tem esse componente humano de leitura do humano. Sabe? Talvez ele pode trabalhar na estatística só. Na estatística, talvez em longo prazo ele ganha. Sabe? Ele é frio. Ele vai contar cartas. Ele vai contar cartas, ele é frio. Isso dá resultado? Não sei. De fato, não sei. Mas existe esse componente humano. Como que você vai ler que a pessoa tá blefando? Você tem que entender o comportamento. Aí começa a complicar pra AI, do meu ponto de vista. Legal. Pelo menos hoje ainda, tá? E Everton, a gente falou aí, deu essa visão geral do AI, e eu entendo que a gente falou bastante de predição, né? Então, a AI, ela prediz alguma coisa pra gente. Mas eu queria focar em AI generativa, né? O Gen AI, que a gente tem falado bastante, especialmente nos GPTs. Tá. E linguagem natural, os grandes modelos de linguagem. Tá. Por que agora, em 2022, né, 2023, principalmente com a OpenAI, por que a gente tem esse efeito wow das pessoas, né? O que se atribui a isso? Então, eu queria que você entrasse um pouco mais nesse tipo de AI. Tá. Vou voltar um pouquinho no tempo também. Legal. Em ser 22 e 23, para tentar explicar um pouquinho da história, como que a gente chegou em 2022 e 23. Prometo que não volto em 1940. Vamos começar em 2017. Perfeito. Tá? O que aconteceu em 2017? Uma empresa pouco conhecida, chamada Google, dentro de uma célula dentro dessa empresa, chamada Google Brain, né? Célula de pesquisa lá em inteligência artificial, uma principal deles, lançou um artigo científico mostrando um novo componente de rede neural, de Deep Learning, chamado Transformers.
Sabe aqueles carrinhos aqui Claro. que gira e tal? Então, não é nada a ver, não tem nada a Tem ver com nada a ver com o aquilo. desenho animado do Não tem nada a ver. Optimus Prime. não tem Mas nada é a só ver pra com isso. lembrar o nome. Transformers começou a mudar a história. O que eles provaram com Transformers? Que eles conseguiam reduzir um pouco as camadas da rede neural, simplificar elas, conseguir o resultado melhor do que todos os algoritmos que a gente tinha até então. Só que não só isso, com poder computacional, ordem de magnitude necessário menor, então a gente conseguiu com menos poder computacional, bem menos poder computacional, conseguir melhor resultado que o da arte. E uma coisa, por causa da simplificação, tem uma coisa extra. Eu consigo paralelizar o meu treinamento. Paralisar mais, simplifica demais a paralisação. É uma rede muito mais simples Uhum. e eu consigo, então, mais acurácia, tempo menos poder computacional necessário para treinar o mesmo um algoritmo que tem poder computacional de estado da arte e eu consigo paralelizar. Então, uma coisa que antes demorava, sei lá, 1 mês para treinar com uma GPU, com um computador, eu demoro, sei lá, 1 dia para treinar com isso. Mas se eu paralelizar, eu demoro em 30, vamos falar assim, nossa, eu demoro em 24 horas, eu demoro 1 hora. Então, olha o salto que isso aconteceu. Eu consegui melhores resultados. Logo, só que eu já tenho poder computacional para tudo isso. O que eu posso fazer? Aumentar meus modelos em termos de poder de aprendizado. Posso colocar muito mais dados. Eu consigo fazer com que ele ingira muitos mais dados e ter mais poder computacional. E aí, Pelo mesmo poder computacional, Pelo né? mesmo poder computacional, Perfeito. Exatamente. Porque aqui a gente tem 2 paralelos, né? A gente tem uma coisa que é o volume de dados. Exato. Então, obviamente, quanto mais dado, melhor para você trabalhar um modelo. E você tem o poder computacional necessário para treinar esse dado. Exatamente. Você está falando que em 2017 o Google, dentro do Google Brain. Google Brain, Uhum, lançou um modelo, uhum. né, que era capaz de, com menos capacidade computacional, É isso aí. tratar uma quantidade grande de dados. Exatamente. Então essa é a revolução que em 2017 o Google consegue apresentar para a Pro mundo. comunidade, para o mundo. Exatamente. Tá. A partir disso, começaram a surgir uma série de modelos, né? Aí, um dos mais famosos, assim, que é muito conhecido na área, é o BERT. Tá? Sim. Esse foi o último. O BERT e o GPT-1. Foi na mesma época, uma época muito parecida. Os dois foram os primeiros precursores que a gente chama de grandes modelos de linguagens, LLMs. Uhum. Por que ele ficou grande? Porque ele conseguiu aumentar a quantidade que a gente chama de parâmetros, que ele precisa tunar. Já entra no que é o parâmetro. Tá bom. Aí, tá. Mas, e ele começou a ficar grande. Antes os modelos tinham, sei lá, milhares alguns milhões de parâmetros, porque se você aumentar muito, você não tem poder, precisa de muito poder computacional. Muito É custoso, muito custoso. né? Uhum. E não tava se vendo uma melhoria efetiva conforme você aumentava também. Uhum. E agora, você pode botar muito mais parâmetros, vai ter o mesmo poder computacional, você consegue com dezenas a centenas de milhões de parâmetros. Interessante. Só que começou a evoluir. Aí o pessoal começou a ver que quanto mais parâmetro você coloca, Uhum. mais dado, melhor fica. Então a gente tá falando de hoje de modelos que têm dezenas de bilhões a centenas de bilhões de parâmetros. Até, fala-se, né, é uma suposição que o GPT-4 tem 1 trilhão de parâmetros que estão sendo Uhum. treinados. O que é um parâmetro? Só pra gente voltar aqui, pensando numa equação matemática que define uma reta. Uhum. Né? A gente tem lá A vezes X Mais mais B. Uhum. A e B são parâmetros que eu preciso tunar. Uhum. São 2 parâmetros. Consigo definir uma equação de uma reta. Pensa que você tem trilhões de parâmetros para tunar. É assim que ele aprende, tunando esses trilhões de parâmetros. Você Entendi. imagina? Então, só que você não pode jogar ao léu. Você tem que jogar numa arquitetura que aí seja eficiente, que é essa arquitetura do Transformers. Entendi. Tá. Mas se foi o Google que surgiu com tudo isso, por que ele não tá não é ele que tá, ele não é o líder dessa revolução aí? Boa pergunta. Assim, a gente sabe o que tá pra fora, né? Uhum. Que já foi lançado. Verdade. Ali. Então, eu diria que ele tá muito bem posicionado, assim, Tá. porque ele tem, sim, coisas comparáveis ao GPT-3 e 4 que estão lançando, por exemplo, hoje é o ChatGPT, é o Bard. Uhum. O Bard, só que ele tá sendo mais conservador Uhum. na hora de lançar as coisas. Uhum. Uhum. A Microsoft e a OpenAI, via OpenAI, tá sendo muito mais agressiva na hora de lançar. Ou seja, não é que o Google tá atrás tecnicamente, Não. na tua opinião, em Não, relação à Microsoft. Não, É? não tá. Talvez esteja até melhor, pra ser bem sincero, não sei, tá? Tá. No mínimo para par. Uhum.
Porque é Mas não interessante. existe a ferramenta ainda pra gente usar, né? Existe o Bard. Mas tá onde? Hoje não tá disponível no Brasil. No Brasil, tá. Mas ele é disponível na Europa. Na Europa acho que não, nos Estados Unidos, e tem vários países que ele é disponível. Uhum. Mas existe. É interessante, né? Porque você como investidor, principalmente de Microsoft, né? Quem acompanha a Microsoft já há um tempo, você vê Microsoft, você tinha uma visão de Microsoft mais lenta para lançar produto, para chegar a go-to-market, né? A empresa passou por realmente uma transformação bem interessante, né? O CEO da Microsoft hoje, na minha opinião, é o grande responsável por isso. E eles conseguiram não só fazer um investimento pesado na OpenAI, lá 10 bi de dólar, mas eles estão com um go-to-market muito rápido, né? De lançar as soluções Copilot do GitHub já, o Office 365, tudo mais, onde eles já embedaram questões do OpenAI, né? Da OpenAI do GPT dentro das suas soluções. Mas e óbvio que quem na primeira camada analisar isso tem um entendimento que a Microsoft tecnicamente está melhor que o Google. Ou mesmo até o Meta, o Facebook, está perdido. Né? Não. Como que esses três grandes players, né, Microsoft, Google, Meta, estão nesse mundo? Eles estão na vanguarda, em definitivo, da tecnologia de AI. Google, já falamos aqui, né? Eles estão, enfim... para mim, talvez, se eu tivesse que apostar em alguém em termos de tecnologia e de arcabouço, tem acesso ao melhor buscador do mundo, de dados, acesso à plataforma, eu apostaria no Google ainda. Tá. Por mais que o Microsoft saiu na frente. Mas o Meta, o Facebook, tá indo com uma coisa um pouco diferente. Né? Então, assim, estamos falando de duas coisas, Google e Microsoft com OpenAI proprietárias, e o Meta tá indo para um lado mais open source, pelo que parece. Por quê? Eles liberaram para a comunidade científica um modelo de linguagem que eles treinaram, grande, né? Um grande modelo, que pode ser utilizado para o que a gente chama de fine tuning, né? Fazer uma tunagem para fazer coisas parecidas com o ChatGPT. E a comunidade científica tem usado isso para conseguir evoluir. Porque você precisa, para criar esses modelos, precisa de um poder computacional, precisa de dados, então não é todo mundo que tem acesso, você precisa dessas big techs para construir esses modelos. Então o Facebook fez isso, disponibilizou, a princípio eles tinham disponibilizado só para um grupo de, tinha que ser cadastro, etc, sabe? Só que vazou esse modelo, para alguém vazou, e aí virou open source de uma vez, todo mundo pode acessar. Agora. Open source na marra, né? Exatamente. Acho que lá eles devem chamar de pirataria, né? Pode ser, agora virou open source. Essa coisa. E aí, só que isso, pra mim, assim, obviamente, na minha leitura, é uma estratégia pra contrapor o poder que a Microsoft e o Google têm ali. Interessante. No sentido de que tem uma comunidade inteira científica, enfim, até outras empresas tentando utilizar disso pra reduzir o gap de diferença do que tem público, né? Modelos públicos para os modelos privados, GPT e Google. Eu só queria dar um passo para trás antes da gente entrar mais nos negócios aí. Você falou uma coisa, umas duas perguntas atrás que me chamou a atenção, que eu fiquei com a sensação de que quem está desenvolvendo o AI, ele vê o começo e vê o fim, entende como é que começa, mas não dá para saber exatamente como é que a salsicha é feita, sabe? Que o que está acontecendo ali dentro do sistema não é exatamente totalmente mapeável, mapeado, e eu não sei se é daí que vem aquele grupo de pessoas que entende muito tecnologia, pedindo para parar um pouco com isso. Dá para saber o que está acontecendo necessariamente ou é complicado demais? Enfim, não sei se eu tô certo no que eu pensei. E complementando, né, o pessoal comenta sobre as alucinações de AI, né? Então, AI alucinando, principalmente AI generativa, né? E as de imagem, né? Mais ainda. Assim, não dá pra saber os detalhs. Se você não, por exemplo, tem muito detalhe dentro da OpenAI. Dá pra saber assim, você não consegue saber. Eu não sei o detalhe. As pessoas de fora da OpenAI, eles não sabem no detalhe. Mas isso eu acho que é uma coisa normal, assim, depende, sabe, é uma propriedade intelectual, enfim. Não, mas o cara ali dentro sabe. O cara ali dentro sabe. Do jeito que a máquina tá pensando. Não, o jeito que a máquina pensa não dá pra saber. Então, aquilo que você comentou, né? Os níveis de uma rede neural, por exemplo, você se perde
Sim. no que está gerando. Pelo que eu entendi do que você falou, Uma caixa preta. a predição, porque ela está predizendo uma palavra, Sim. né? Aquela palavra Boa. pode fazer um sentido contextual gramático, mas para quem lê e fala, peraí, essa palavra não faz muito sentido. É isso? Até é isso, bem bom ponto que você trouxe, Nasser. De fato, tipo, o modelo que ele faz, na base, é predizer a próxima palavra, sabe? Você prediz uma palavra e com essa você prediz a próxima, você prediz a próxima e consegue fazer uma coisa que parece que faz sentido. Entendi. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido, depende das coisas. Mas depois eles conseguiram tunar para que faça o mais sentido possível, né? Pelo output. Pelo output. Mas não pelo que está acontecendo lá dentro. Sim, existem pesquisas, existem tentativas de tentar mapear áreas das redes que pensam de uma forma, pensam de outra. Por exemplo, em imagem, ele viu, essa primeira camada, ela define as arestas de uma imagem. Essa segunda, ela faz formas geográficas, ela é responsável por entender as formas geográficas. Essa outra, já para falar, isso aqui é um gato, de fato, isso aqui é um cachorro. Então, tenta se explicar. É mais ou menos a gente tentando explicar onde está o pensamento racional ou emotivo no nosso cérebro. A gente sabe exatamente? Está evoluindo. É parecido. Sabe? Não sabe exatamente como é. Mas tenta se explicar, tá? Tá, entendi. Bom, dessas das generativas até, eu não sei se vocês devem ter lido sobre isso também, como as imagens de mão. Com 6 dedos, 7 Elas dedos. são... Tem imagens perfeitas de tudo, mas as imagens de mão, elas não funcionam. É onde mais tem alucinações, né? Por que o computador não entende uma coisa dessa, por exemplo, ainda? É difícil explicar o porquê não entende. Mas assim, isso já meio que já passou até. O pessoal já tá conseguindo fazer imagens que conseguem ter... As extremidades estavam com problemas, né? Eles conseguiram focar muito. Eu acho que tem muito a ver com a gente chama a atenção que ela dá, sabe? A atenção às pontas tá menor do que a atenção ao principal, que é o corpo. E aí ele começava a gerar coisas... E aí os pesquisadores, obviamente, foram melhorando. E hoje eu acho que isso já não é mais um problema, tá? Eles já conseguem, sabe? É muito realista. Tem mais muito difícil de você distinguir que é AI ou não, sabe? Aquela do Papa. A primeira coisa que eu olhei foi pra mão dele pra ver se estava direito. Tava direito. Tá certo, então Tá não certo. é AI. Exatamente. Pois é, mas provavelmente pode ser. Tá. E aí, então, assim, você estava comentando, eu acho legal que você comparou 2017, né? O Google lançando um paper, né? E um transpose, né? Mostrando o que é o Transformer, né? E que, inclusive, o T do GPT é o Transformer. Transformer, exatamente. Né? E acho legal comparar com 2017, porque 2007, literalmente 10 anos antes, lançamento do iPhone, a gente tem 2007 é um ano muito importante no mercado de tecnologia, porque tem vários eventos técnicos que ocorreram, e comparando de uma maneira grotesca aí com o que foi o lançamento do iPhone, mais importante que o iPhone foi a possibilidade de você ter uma App Store, né, construção de várias coisas. Modelos de negócio que apareceram a partir disso. E eu lembro, né, no começo o iPhone a gente tinha aplicativos meio decepcionantes, né, não era um joguinho, era um negócio assim, para depois chegar no que foi o Uber, no que foi, né, essas revoluções. O que a gente tem visto de inteligência artificial hoje, será que a gente está no mesmo momento? Você acha AI e principalmente Gen AI, ela é uma plataforma para a gente construir coisas em cima, um pouco até acho que do que você estava comentando na Bird, né? Vocês usam o que tem de AI, o Generative AI, para construir uma aplicação em cima, exatamente, né? Essa relação de momentos, ela é só uma coincidência do 17 e o 7, ou a gente talvez já esteja alguns anos à frente de 2017 e melhorando o uso de uma plataforma, AI como uma plataforma? Cara, o tempo eu não sei se... talvez aqui em 2027 a gente vai saber. Mas e pra mim, em definitivo, estamos no meio de uma revolução. Semelhante, talvez maior, do que o celular. Do que um iPhone. O que dá pra fazer com isso é fantástico. Eu sinto isso há algum tempo. Uns 15 anos. Mas a gente tentava e não saía coisas tão boas. Nossa, dá pra... Se isso que funcionasse de verdade... Sabe? E faltava peças. Hoje as peças estão cada vez mais... Estão ali. Dá pra fazer, sabe? Então, estamos num momento de inflexão. Isso vai criar... O Nubank existe um aplicativo. Sim. O Uber é um aplicativo.
vai ter muito unicórnio vindo a partir e usando AI como plataforma. Acho que a primeira gama de unicórnios vão ser aquelas que vão fornecer as picaretas, né? Em vez essas ferramentas que vão ajudar outras a criar as aplicações finais. Então a gente precisa ainda, não é só o OpenAI, precisa de outras coisas junto para efetivamente criar uma aplicação que utilize AI, sabe? O mercado financeiro gosta muito de falar de disrupção. Qual que você acha que é um setor que está mais propenso a sofrer uma disrupção por causa da inteligência artificial nesse momento, né? O setor de transportes com o Uber, um desses. O setor bancário também com as fintechs, são disrupções da revolução anterior. Com a inteligência artificial, qual que você acha que pode ser os disruptados? O setor mais óbvio, quando a gente fala de Generative AI, está gerando conteúdo. Ah lá. Então, assim, gerar conteúdo é algo que vai ser, no mínimo, muito beneficiado, sabe? A produtividade em geração de conteúdo vai ser absurda. Vai aumentar drasticamente. Você consegue gerar conteúdo que, sei lá, depende do conteúdo. Se for responder e-mail, você consegue responder e-mail automaticamente. Você consegue fazer muita coisa. Você consegue gerar coisas para marketing. Você consegue fazer de tudo. Então, imagem, vídeo, texto, áudio. Entrevista. Depois fazer entrevista com o usuário. Talvez a nossa aqui não, se Deus quiser. Não, eu acho que me chamou a atenção de você falar beneficiado. Pode ser muito beneficiado. Porque quem tá na outra ponta já pensa assim, pô, eu vou ser disruptado ou perder emprego. É isso que as pessoas vão pensar, né? Mas você fala em beneficiado no sentido da produtividade, né? Produtividade, assim, se você não utilizar, você vai ser disruptado. Se você utilizar, você vai ser beneficiado. Eu acho que é algo nessa linha, sabe? Por que você não... Você faz um conteúdo por dia. Se você já AI, você vai fazer 100, 10, não sei. Mas você vai fazer muito mais. Você, em vez de ficar só gerando, você pode validar, etc. Ter novas ideias. Pode gerar muito mais, sabe? E, obviamente, você consegue automatizar também. Geração. Tem conteúdo que, às vezes, cara, é uma máquina. É muito uma máquina de fazer conteúdo. Por que não deixar a AI fazendo e vamos fazer aquilo que é mais profundo, que aquilo é mais humano, sabe? Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, assim, essa é a área, assim, obviamente que é uma área mais óbvia. Tá bem ali. Obviamente, todas as áreas vão ser impactadas de alguma forma. A área financeira vai continuar a ser impactada. De retailers, e-commerce vão ser impactados fortemente. Todas as áreas vão ser, cara. Assim, difícil falar uma que não vai ser. Óbvio, mais e menos, mas é que o conteúdo tá tão óbvio ali, sabe? Que acho que vai ser a primeira. É a bola quicando. A bola tá quicando já. E interessante que você trouxe dois pontos aqui que... Um é essa questão de, nesse primeiro momento, parece que AI, o principal ganhador disso são aquelas empresas que constroem acessórios ou ferramentas ou componentes que permitem o uso da AI, né? Então, acho que a gente falou de Microsoft, falou de Google, falou de Meta, né? Facebook. Obviamente, a Microsoft e Google têm as suas frentes de cloud, né? O Google Cloud, o Azure, você tem essas ferramentas talvez surgindo através de nuvem, né? Para serem entregues para as empresas, né? A gente sabe que tem bancos de dados, tem várias empresas, NVIDIA, né? Obviamente, quando você fala de processamento paralelo, você está falando de GPU que é diferente de CPU. Sim. E um maior fabricante no mundo, ou vamos dizer, o melhor fabricante no mundo de GPU hoje, considerado NVIDIA. Né? Então, a gente até vê os efeitos no mercado financeiro dessas empresas em relação à AI. A NVIDIA bateu 1 trilhão. Bateu 1 tri de market cap, né? Que não é nada trivial, né? Que não é nada trivial. E muito, acho que por esse movimento que você está falando, né? Sem dúvida. Acho que os primeiros efeitos de quem encosta em AI é quem está construindo esses resultados, né? É isso aí. A NVIDIA é fundamental. Esse poder computacional que foi gasto 100 milhões de dólares para construir o GPT-4 é basicamente poder profissional de GPU, do que a NVIDIA produz. E aí o segundo aspecto que vem na minha cabeça é muito assim, se isso tudo que a gente está falando aqui vai ser entregue as a service, né? Então já trazendo para o mundo de aplicação,
como a Microsoft saiu na frente e te entrega o GPT-4 para você utilizar, né? Azure. As a service na Azure, né? Uhum. Ou você usa pela própria OpenAI, mas por trás Sim. é a Azure que tá ali Que tá te por- oferecendo, Sim. né? Eu sou uma empresa não tecnológica. O Renatão tem uma empresa mais tecnológica. Qual que é a diferença? Porque eu vou ganhar produtividade. Então, em conteúdo, como você falou, eu vou ganhar uma eficiência lá de X. O Renato vai ganhar X. Se todo mundo ganha a mesma eficiência, não tem ganho, né? Sim. Aquela analogia que a gente brinca. Se você está num show assistindo e uma pessoa sentada e uma pessoa levanta, Uhum. quando todo mundo levanta, tá todo mundo vendo a mesma coisa. Sim. O que as empresas, ou onde você vê as empresas tendo acesso à mesma tecnologia, ao mesmo poder computacional, Uhum. onde está a diferença? Porque se eu tenho orçamento infinito, né, eu posso botar dinheiro, eu compro essa AI, eu compro o poder computacional, onde está a diferença, ou quem vai se diferenciar mais ou menos? Perfeito. Assim, o primeiro ponto é que a gente estamos assumindo que as pessoas estão utilizando um full nas Uhum. coisas. Acho que isso daí, beleza, vai igualar, todo mundo tá usando, etc. Porque quem não utilizar, realmente, cara, vai perder competição. Uhum, Mas aí vai ganhar quanto de competição? E como todo mundo vai ganhar, quem se diferencia? uhum, Pra mim, sim, qual que é a matéria-prima da inteligência artificial? É o dado. perfeito. O dado público, vamos dizer assim, todo mundo tem ou pode ter. Perfeito. O dado privado, cada empresa tem o seu. Então, acho que é um fator fundamental. Esse é um deles, tá? Ou seja, o dado, como você estrutura ele. Então, como você guarda ele, qual que é onde se é barato para guardar, não é barato, como você está processando, como você está disponibilizando esse dado. Se você utiliza efetivamente para criar produtos, para melhorar a sua produtividade ou para criar produtos com ele. Ou seja, tem um pouco também da cultura. Né? Ou seja, tem um pouco da como você guarda esse dado, um pouco da cultura no sentido de você precisa estar apto a testar, Uhum, a experimentar. A AI, produtos de dados de AI, eles precisam de iteração, de ciclo rápido para você testar e saber o que está dando errado, porque existe além do potencial usuário, existe o dado que entra que você, eu quero fazer um sistema de AI que vai funcionar assim, vai acontecer isso, aquilo outro, vou colocar, já treinei o modelo, beleza, chegou o dado. Não acontece nada disso que eu pensei. Você precisa experimentar, precisa testar. Então, um exemplo, né? Você criou um modelo de AI para crédito, para dar crédito. Perfeito. Então, você pensou no melhor algoritmo, na melhor ferramenta, se eu vou usar o machine learning, etc, etc. Aí chegaram os dados sobre crédito. Joguei lá dentro. Vai ter um output. Vai ter um output. O que você está falando se a empresa não tem a cultura de olhar esse output e falar, tá certo ou tá errado, e voltar nessa iteração... É isso aí. Eu coloquei 2 tipos de interação. Essa que você falou é uma interação experimental, Perfeito. metodológica. Você precisa saber prever qual que vai ser a sua acurácia, etc. Perfeito. Fundamental. Perfeito. Fundamental, precisa ter. Você precisa saber como vai estar o seu modelo, etc. Até se você usar o modelo pronto, OpenAI, API, o que for, você precisa saber qual que é a sua acurácia ali, porque ele pode estar sendo ruim. Claro. Né? Então, isso é um negócio de experimentação. Isso é um pouquinho... Existe, assim, você tem que fazer isso, não tem como. Mas existe a experimentação, isso aí é de uma tarefa ou de um produto de AI já definido, que já existe, que já se faz na operação de um banco. Você vai fazer créditos, vai dar crédito, vai ter que medir o risco, etc. Provavelmente vão surgir muitos outros produtos. Esses outros produtos vão fazer muita diferença também. Ou seja, a gente vai ter 2 níveis de coisas que vão fazer diferença. Você vai aumentar a acurácia das coisas existentes. Tá. Excelente. Mas vai surgir novas aplicações. Perfeito. Sei lá, preciso... Eu não sou do setor financeiro, então vocês me corrigem se eu estiver fazendo alguma besteira aqui. Mas eu quero fazer um relatório sobre uma ação para recomendação. Será que a AI não pode fazer um pré-relatório, pelo menos? Entendi. Gerar esse conteúdo? Analisar os dados públicos e seus dados privados que você tem para gerar um relatório, uma recomendação? E aí o que você fala de cultura é que isso muda a forma de fazer o negócio, né? Muda a forma. Antes, aquele analista não automatizava essa parte, agora ele tem uma AI fazendo isso junto com ele. Se a empresa
você está falando se a empresa aceita essa cultura de criar um produto novo Exatamente. baseado em AI, por exemplo. Exato. Sim. Se ela não aceita, outras empresas vão aceitar. Entendi. Né? E vão fazer. E pode ser disruptada. Entendi. Não sei, vai ganhar uma eficiência de uma coisa que tem, mas ela pode ser disruptada por uma coisa, sabe? Que é muito mais eficiente, enfim. Então, eu acho que é um pouco disso, dessa cultura de iteração, de experimentação. Essa parte ficou clara. Quando você falou de dados, você falou de uma maneira que parece que as empresas todas já fazem isso, né? Já tem uma arquitetura simples de engenharia de dados, já sabe trabalhar governança e privacidade de dado, já sabe disponibilizar dado internamente, até mesmo com a experiência que você tem trabalhando com empresas grandes, né? Que a Bird, como você comentou, tem empresas grandes. Essa é a realidade das empresas? Não é? Como que você tem essa percepção e a importância, como você comentou, de dados para trabalhar com AI? Eu acho que tem vamos dividir os dados em dois tipos de dados. Tem os dados que a gente chama de dados tabulares, tá. Né? São dados transacionais. Ali pode estar uma planilha de Excel, né? Um banco de dados, etc. Está numa tabela. Está numa tabela. Tá bom. E dados não estruturados. Texto, imagem, áudio, enfim. Todos esses dados são muito mais difíceis de você extrair alguma coisa. Tá bom. Acho que as empresas estão melhor estruturadas pro dado tabular, e mesmo assim é difícil já, tá? Você se estruturar para esses dados tabulares, mas estão praticamente nada estruturados pro dado não tabular. O que a gente tem visto, e inclusive é o que a gente faz na Bird, né? Então a gente pega o dado não estruturado, texto e feedback de consumidor, seja ele texto, vídeo, é dado não estruturado. Sim. Né? Então, e aí a gente vai pegar, a gente vai conversar com as empresas, a grande maioria tá tudo pulverizado em vários lugares. Como que a gente vai conseguir centralizar isso aí em um único... Então o primeiro ponto é centraliza em um único local. Pode ser um data lake, enfim. Tem estratégias aí para você fazer isso. Segundo ponto não basta centralizar, você precisa minimamente preparar eles para uso. Desde... Tem dado sensível aí dentro? Né? Eu quero disponibilizar para os meus colaboradores para poder algo com isso, sabe? Então, muitas vezes eu preciso tirar dados sensíveis, precisa preparar, fazer pré-processamento, precisa normalizar, tem uma série de pontos que eu preciso fazer e preparar. Depois, existem tecnologias adequadas para você disponibilizar esses bancos de dados adequados. E aí, quando eu vou colocar um termo aqui mais técnico, quando a gente está falando de dados para AI, existe uma coisa chamada database de vetores, porque a gente consegue trazer imagem, texto, vídeo, áudio, tudo para uma mesma dimensão. E a gente consegue comparar imagem, vídeo, tudo, que são os vetores. Né? Será que a empresa trabalha com banco com vetores? Será que a empresa tem esse banco com vetor, sabe? Então, assim, essa é as coisas dentro do banco de dados. Mas a grande maioria... Hoje está apenas começando. Banco de dados de vetor é coisa de 2018. Entendi. É pós-Transformers, basicamente. Entendi. Então você tem... porque esse é um ponto importante, né? Você tem principalmente depois do que a gente viveu, ou vive ainda de transformação digital e de pandemia, das pessoas trabalharem remoto, a geração de dados novos nas empresas são normalmente... não tabulares. A grande maioria. Grande maioria. Então você tem conversa com o cliente, você tem reuniões, você tem fotos, imagens, tudo que você comentou, as empresas precisam guardar isso, né? E são dados próprios até, né, da empresa, para ela se utilizar disso com AI. Então, eu entendo que primeiro aquela empresa que tiver melhor esse processo, essa cultura de trabalhar dessa forma, para usar o que vai estar disponível a todos, ela vai sair na frente, porque ela vai conseguir usar estas informações, esses dados, no processo de AI. Perfeito. É por aí o caminho. É por aí. Ela tem que estar preparado, tem que estar com os dados preparados para na hora que a inteligência artificial chegar no campo dela, ela saber usar. Exatamente. Acho que é mandatório ter minimamente... Porque é isso, né? Para você ser diferente, para você diferenciar dados que você tem, cara, bota ele para jogo. Para colocar ele para jogo... Você precisa preparar ele. Eu acho que é isso. Assim, esse é um ponto importante. Para quem é do mercado financeiro, assim, como que você poderia ajudar a uma pessoa não técnica, ou o que ela deveria perguntar para a empresa, ou analisar numa empresa para entender se ela
Se ela tá num nível muito ruim, num nível médio ou num nível muito bom? Boa pergunta. Assim, eu acho que tem uma pergunta fácil de fazer. Eu quero ter acesso, por exemplo, vamos pensar no caso da Bird, que eu tenho mais propriedade para falar. Claro. Eu quero ter acesso aos feedbacks dos meus clientes para saber se os problemas que alguém tá falando para mim é real. Tá acontecendo mesmo esse problema? Uhum. Quero quantificar. De repente fala, onde tem esse dado? Esse dado tá pulverizado. Qual que é a facilidade de acesso eu tenho Entendi. a esse dado? Entendi. Eu tenho muita dificuldade para acessar? Cara, tem alguma coisa para fazer ainda. Entendi. Sabe? Então, se pegar para uma empresa grande e perguntar um histórico de um cliente, uma informação de um cliente, e ela começar a explicar que está muito separada, é porque tem trabalho aí para fazer. Tem pra fazer. Tipo, eu tenho muita dificuldade de acessar esse dado. Obviamente que existem questões legais, etc. Mas se você conseguir lidar com essas questões legais, Sim, todo mundo conseguir tem. preparar que todo mundo tem Uhum. e dar mais acesso para as pessoas a esse dado, é um check que você tá melhor. Entendi. Voltando um pouco pro ponto da disrupção que a gente estava falando, né? A internet hoje ela é baseada em rede social, né? Mas as informações é muito baseado na busca, né? No search ali, tudo que você começa na internet, você começa com numa barra de pesquisa. Uhum. Isso criou um universo, né? O Google vive aí hoje muito de publicidade, né? Do conteúdo em volta desses resultados de busca e tal. Produto. Exatamente. A inteligência artificial e o chat GPT, essas inteligências generativas podem abalar esse pilar da internet. A gente pode estar falando de daqui a um ano, em vez de começar na nossa vida, qualquer coisa na internet, numa barra de busca, a gente começar isso numa inteligência artificial generativa, por exemplo. Chat. Porque, por exemplo, 20 anos atrás, você começava alguma coisa na internet num portal que você gostava. Sim. Né? Você entrava lá no Terra, você entrava no UOL, você entrava no Yahoo. Agora é numa barra de busca. Pode ser num chat daqui a pouco? Pode, mas não acho que não vai acontecer. É muito improvável. Pode se nosso buscador principal, o Google, não reagir e não colocar AI dentro dele. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer é que uma coisa melhora a outra. A inteligência artificial vai melhorar a busca e a busca vai melhorar a inteligência artificial. Tá? Acho que tem um exemplo bem concreto. Se você for no Google e perguntar pra ele quem é o presidente do Brasil, ele vai responder pra você. Esse tipo de pergunta, a AI responde, hoje não responde tão bem ainda, porque ela tá atrasada, né? Tipo, trocou o presidente, a busca responde melhor. Mas esse tipo de pergunta que o buscador, ele nem monetiza. Por que ele não monetiza? Por quem vai comprar quem é o presidente do Brasil? Às vezes é alguém que compra. Sempre tem. Pode ser. Mas esse específico, ele não monetiza porque ele coloca como resposta ali, ele não deixa entrar no site. Orgânica. Não deixa Orgânica. no site. Então tem um monte de perguntas que o Google já responde, porque fala, tem perguntas que não vale a pena monetizar, ele quer resposta rápida. Por quê? Porque ele faz o cliente, o usuário, ficar ali dentro do site. É mais importante, fica no site, não tem problema. Eu vou responder pra você, fica aqui. A AI vai ajudar ele a ficar. Entendi. Vai responder cada vez melhor essas perguntas. E vai ajudar a melhorar o ranking de busca. E perguntas vão ser melhor respondidas por causa do buscador. Então, a coisa vai ser em sinergia no ponto de vista. Eu não vejo, pelo menos ali curto prazo, um prazo visível, essa disrupção acontecer no buscador, pelo contrário. É porque o Renato comentou um negócio que é muito importante. O search foi uma das pedras fundamentais para um mercado gigantesco chamado publicidade digital. Perfeito. Né? E a gente escutou comentários já de que o prompt do chat de GPT ou qualquer chat, ele vai disruptar a barra de search, então o digital marketing, a publicidade digital, vai mudar completamente. Pelo que eu estou entendendo que você está explicando, esse prompt de chat que a gente tem hoje, não é que ele é melhor que a busca, né? Ele usa de busca para trabalhar também. Você vê ele não trabalhar com busca, ele não ter a busca por trás e ser somente um modelo pré-treinado ali funcionando? Precisa evoluir a tecnologia para isso acontecer. Porque assim, a quantidade de dados que é indexado no Google por segundo é gigantesca. Sim. O GPT tá parado em 2021. Sim, setembro de 21, acho. Né? Então assim, se ele não usa busca, ele não consegue responder coisas depois de 2021.
Então, como que você vai fazer? A não ser que ele, como eu falo assim, que se a tecnologia evoluir no sentido de conseguir indexar tão rápido as coisas e colocar no modelo quanto o Google faz, aí podemos pensar nesse risco ali. Mas se não, cara, não tem como, sabe? E não é trivial fazer isso. Perfeito. Então, não vejo em anos, 10 anos, sei lá. 10 anos talvez seja muito. mas eu não vejo. Eu acho que vai ser sinergético a coisa, sabe? O Google, por que não perguntar na barra do Google alguma coisa? Que a barra do Google não vira um prompt. Por que não pode virar um prompt? E por que não mistura as duas coisas, vai né? misturar. A eficiência e rapidez do search com a capacidade geracional de algo mais contextualizado para quem o perguntou, né? É isso. Inclusive a Microsoft está fazendo isso com o Bing. Né? Então por isso que eu falo assim, pode desupitar o Google se todo mundo ir pro Bing. Entendi. Né? Mas não vai acontecer, eu acho. Né? Não vai necessariamente disruptar o hábito das pessoas de buscarem coisas. Eu não acho que vai. E assim, eu tenho usado com frequência ali o GPT, ChatGPT para perguntar coisas. Às vezes eu quero ver uma documentação de uma parte do código. Aí eu pergunto, você tem que fazer tal coisa. Putz, cara, não tô conseguindo direito. Deixa eu lá na documentação. Eu vou no Google. Claro. Mas se tivesse tudo junto, não é muito melhor. Eu pergunto, é assim, mas se você quiser na documentação, entra aqui. Pum, pronto. Sabe? Então, enfim, eu acho que vai ser sinergética a coisa. Eu acho que um vai beneficiar o outro. Ali. Eu queria entrar um pouquinho no tema que você estava comentando, voltando um pouquinho ainda na parte de dados e com Gen AI. Uma coisa que eu tenho percebido e aí eu queria ver se você acha que isso é possível ou se isso é também uma alucinação, que é o uso de AI, né, de predição para fazer predição de alguma coisa, né? Então a predição da predição, né? Então, por exemplo, um case que eu estava estudando um pouco principalmente para ajudar na parte de dados, é quando você não tem acesso a dado pessoal, ou você não pode ter algum acesso a um dado pessoal, e você pede para o AI fill the blanks, né? Ele gerar dados para mim sobre uma informação. Então, eu sei que o Nasser é casado, tá? O fato dele ser casado, que mais outra informação eu tenho? Eu posso prever, posso predizer. Eu posso pedir para a máquina predizer qual outro dado eu tenho, e eu me utilizar desses dados para fazer as minhas regressões, o que quer que seja, para tentar predizer venda. Ou seja, toda aquela estratégia, aquela discussão que a gente tem sobre quanto mais dado melhor, e uma alucinação, às vezes, no sentido das pessoas, uma tara por tentar as empresas pegar o máximo de dado possível, não necessariamente é verdade agora. Eu posso pedir para a AI gerar dado, é isso? Pode, com certeza. Assim, obviamente, quando você tá isso é importante, esse negócio da alucinação, né? Se você passa pouco contexto do que você quer, ela tem mais chance de alucinar. Porque ela vai precisar inventar coisas. Quando ela tá inventando, ela pode alucinar. Né? Obviamente, se você quer gerar dados, ela pode alucinar. Só que você tem formas de fazer que você reduza a alucinação. Como eu falei, o que ela melhor faz é gerar conteúdo. Fill the blanks é uma forma de gerar conteúdo. Né? Então você pode sim preencher, sei lá, se eu sou casado e tenho mais alguma informação. Sei lá, tenho 50 anos de idade, eu consigo, sei lá, provavelmente a grande maioria das pessoas também tem tal coisa. Não consigo pensar nada agora aqui, mas... Tem filhos, provavelmente tem filhos. Você pode falar que tem filhos. E provavelmente tá na escola. Mas eu não entendi por que isso seria útil. Em que sentido eu colocar lá uma informação... Você conseguiria explicitar, assim, você precisa tem outros algoritmos de machine learning, você precisa passar, diferentes algoritmos de machine learning, você precisa passar os dados mais bem comportados, tabulares, etc. E você só tem 3 dados explícitos, e você, por meio desses, você vai ter uma acurácia. Se você, por meio desses 3 dados explícitos, você coloca mais 10, 15, que são inferidos, você pode ter um outro nível de acurácia. Você pode aumentar a tua acurácia. Que eu chamo de fill the blanks. O usuário não preencheu isso aqui, mas, cara, ele já me falou isso, eu sei que é isso dele. Então eu já preencho. E aí você não precisa ficar perguntando pro usuário, eu não preciso ir atrás da informação. Um exemplo bom, né? A gente já testou isso, inclusive, se Nasser e basta o seu e-mail, tem lá. Eu consigo já saber qual a informação da tua empresa. Basta o seu e-mail, eu sei qual que é a tua empresa, eu sei se ela tem um produto, qual é o produto, qual é a característica desse produto. Eu saber tudo isso, só por causa do teu e-mail. Mas com dados públicos. Com dados públicos. Sei. Hoje no GPT. GPT-4.
Por exemplo, se a pessoa entra e fala que é do Nubank, Uhum. cara, eu consigo saber que é um banco, eu consigo preencher uma série de coisas, sabe? Eu consigo saber quais produtos, o que ela oferece. Dá pra fazer muita coisa, porque tem muita informação sobre o Nubank na internet. Uhum. Então, aí eu tô fazendo uma coisa tabular, eu sei que o Nubank é um usuário, não sei, aí eu sei que o Nasser é do Nubank, eu consigo preencher coisas sobre o trabalho dele. Entendeu? Tá. Uhum. Então, isso é possível fazer, ou eu consigo usar para um onboard, enfim, dá pra fazer uma série de coisas com isso. E aí, até você falou do Nubank, a próxima pergunta que eu tava na minha cabeça era um pouco nessa... Era até para usar o Nubank como exemplo, mas a gente viveu, né, e ainda vive uma grande disrupção em empresas para o modelo de tecnologia. Então a gente tem lá, eu era uma empresa de varejo, agora eu sou uma empresa de varejo tech. Eu sou uma empresa financeira, eu sou uma fintech. Uhum. Né? Eu sou health tech. Todas têm o tech junto, né? E acho que a Vai ter gente que começar a ter AI no final. vai ter que ter AI, tech né? e AI. Tech AI. Eu entendo que esse movimento ele teve muito a ver com as empresas adquirirem capacidades e competências de uma empresa de tecnologia. Muito ligado no que você estava comentando sobre trabalhar arquitetura, pensar cultura de geração de produto, perfeito. metodologias de planejamento e gestão muito mais ligadas ao que uma empresa de tech faz do que uma empresa de financeira, varejo ou saúde, seja de onde vem esse tech, né? Um Nubank, né, que é uma empresa, é uma mistura de uma empresa de tecnologia com uma empresa financeira, ou melhor dizendo, é uma empresa de tecnologia que por coincidência está no setor financeiro. Uhum. Você entende que uma empresa num modelo assim, que foi o tech, até pegando o que o Renatão falou, é mais fácil ir para um AI? Ou seja, é mais fácil se usar do AI do que uma empresa que não fez esse movimento? Ou voltando ao ponto, vai estar tão disponível, vai estar tão embedded para todo mundo que não vai fazer diferença? Vamos voltar ali aos alguns pontos que a gente falou. Então, assim, dados. Talvez do Bank tenha menos dados que um outro bancão. Bradesco, Brasil. Bradesco. Uhum. Mas quantidade apenas não é o único ponto. Como eu falei, disponibilidade, como esse dado está armazenado e tal. Nesse sentido, acho que o Nubank teria vantagem. Entendi. Ele é uma empresa de tecnologia. Acho que está preparado tecnicamente, etc. Então ele teria vantagem. Nisso, talvez, em quantidade de dados, não sei. Tá? Entendi. Não sei afirmar. Cultura, acho que definitivamente. Entendi. Eu acho que vai ele já provou isso, né? A capacidade de inovação e disrupção ali do Nubank, enfim, todo mundo acho que tá consagrado, né? Uhum. Isso vem de uma cultura de experimentação, de produto forte, etc. Ligado ao mundo de tech. Ligado ao mundo de tech. Uhum. Então, acho que tem mais facilidade, sim. Tem menos meio legado. Caminho andado tem já. meio caminho andado, tem menos legado, etc. Pra surfar nisso. Assim, olhando de fora, eu diria, sim, que o Nubank eu acho que tem vantagens. Óbvio que dá pra tirar a diferença, mas não é tão simples também tirar a diferença. Entendi. Ali, né? Microsoft entrou alguém que tá fazendo a coisa mudar. Bastante. Então, Bom, pra gente já ir chegando nos finalmente aqui, Everton, eu queria saber, assim, uma pergunta mais lato sensu, né? Qual que é a próxima fronteira aí do AI, né? Para onde que a inteligência artificial está caminhando e do que ela depende? Já deu para entender que teve essa grande mudança de fazer as coisas em paralelo, né? Como você explicou, que mudou bastante. Qual que é a próxima dessa? E assim, quando isso acontecer, aonde que a gente vai chegar? a gente vai estar aqui ainda, né? Será que eles vão terminar? Vai estar Skynet que vai vai vir. ser, É isso que quer saber? Os novinhos não sabem Skynet, procure saber. Né? A gente vai lá na Matrix. É da Matrix. Assim, obviamente que é difícil você predizer, assim, Claro. com muito tempo. Eu consigo falar num espectro visível as próximas coisas que parecem estar acontecendo. Eu acho que tem, assim, bem curto prazo a questão do open source. Né? O open source vai chegar com força, vai ser aquilo que aconteceu com o desenvolvimento de software de forma geral, né? Linux versus Windows, enfim, linguagens privadas, linguagens open sources, convivem, né? Elas convivem hoje em dia.
e cada um tem seu espaço, etc. Hoje não temos open sources no nível de GPT, e eu tô colocando um Google aqui, né, porque eu já testei minimamente, sei que é do mesmo nível ali. Eles são privados, são fechados. Mesmo o OpenAI é fechado? É fechado, só tem um open do nome. É? Ali. Sim, eles têm algumas coisas abertas, mas a partir de um momento fecharam ali. E fecharam quer dizer, você tem que pagar Tem que pagar. pra ter acesso. Tem que pagar pra ter acesso, exatamente. Botar no pedágio. Exatamente. Mas existe um movimento, né, como eu falei, iniciado ali, ou incentivado pelo Facebook, né, no Meta, com modelo de linguagem. Cara, tem a comunidade científica, enfim, do mundo todo, de AI, tá reduzindo o gap. Ali. E eu acho que isso vai reduzir, vai parear, sabe, questão de 1, 2 anos, vai ficar bem mais próximo. Então acho que vamos ter coisas open sources disponíveis que vão estar na fronteira ali junto com o que tem de GPT, etc. Acho que esse é um primeiro passo de curto tempo. Um pouquinho mais longo, hoje a gente tá falando, o GPT, etc, é muito bom para texto. Você consegue, vai texto, volta texto, vai texto, volta texto. Ou imagem, texto gera imagens. Só que não tá tudo muito conectado. Texto, imagem, vídeo, áudio, essas coisas vão se conectar de forma muito mais forte e disponível do que é hoje. A gente Vai chama ter de um filme feito por AI daqui a pouco. isso já existe até, né? Mas assim, a gente vai passar olha essa foto aqui. E você vai perguntar coisa, daí você fala, gera uma outra foto. Não, você consegue ter input e output de qualquer formato, basicamente. Tá. Você pode dar input de imagem, de texto, de qualquer forma, dar input de imagem, de texto, de qualquer formato. GPT-4, isso é um pouco previsível, porque GPT-4 já fez um demo de coisas parecidas com isso, uma demonstração. Não está publicamente disponível, a gente consegue usar, eu acho que ainda falta amadurecimento, não sei o quanto, mas isso está uma fronteira visível. Que vai acontecer, tem muita pesquisa científica em cima disso, que a gente chama de aprendizado multimodal, né? Cada modal, texto é um modal, outro modal, então aprendizado multimodal. Isso acho que é uma fronteira visível, então vai ter muita coisa que... Então a máquina vai entender texto ao mesmo tempo que entender vídeo, entende áudio, tá pronta para fazer Skynet. Consegue entender tudo. E botar a gente na Matrix também. Exatamente. É brincadeira, tá? A gente vai virar bateria, né? Mas então, isso que você comentou, acho que é importante do open source e do fechado, né? Porque você acha que isso pode fazer uma diferença para as empresas na frente terem a opção de trabalhar com uma solução open source para o modelo, né? Porque até aqui a gente conversou que o modelo eu não mexo nele, né? Eu não consigo retreinar um modelo ou retrabalhar um modelo. Até porque é muito caro hoje fazer isso, né? Mas no open source, se eu tenho acesso ao modelo, é mais uma variável que eu posso trabalhar. Além Sem dos dúvida. dados, eu posso trabalhar em cima do modelo. Você acha que tem um diferencial competitivo aí? Com certeza. E aí aquilo de a AI estar disponível para todo mundo muda um pouco também, né? Muda Porque eu vou poder trabalhar no meu próprio modelo, é isso. Exatamente. Assim, óbvio que se tá uma API de distância de uma coisa muito boa... Pra quê? Né? Você vai pensar 3 vezes antes de fazer isso. Quais são os motivos de eu fazer isso? Perfeito. Né? Então tem que ter motivo. Custo pode ser um motivo, né? Mas você treinar um modelo muito grande e deixar disponível para você usar, tem seu custo também. Perfeito. Então, assim, uma coisa que vai acontecer também é a redução do custo mesmo para você botar isso em produção. Perfeito. Dos open source todo. Então isso vai sendo reduzido. E aí, obviamente, retreinar com o meu dado. Com o meu dado, exatamente. Então, o meu dado privado da minha empresa, eu retreinar um modelo, hoje eu consigo fazer isso pagando e usando modelos fechados, que são melhores que os modelos abertos. Isso. O que você está falando tem uma briga, uma corrida, como sempre existiu em tecnologia, entre o privado e o open source, em que eu vou poder ter o open source disponível para usar os meus dados e melhorar o modelo com a minha visão. É isso aí. É isso, né? Isso aí. Então, isso me parece ter um efeito, em algum momento no futuro próximo, interessante para as empresas que queiram ir para esse caminho, Sem né? dúvida, sem dúvida. E assim, tem a vantagem, tem uma série, você está usando uma API de terceiro, você tem menos controle, você tem que mandar seu dado para lá. Muitas empresas talvez não queira mandar o seu dado para lá. Obviamente que tem um termo de uso da OpenAI, fala que não guarda o dado, etc. Perfeito. Né? Então você não sabe se você manda ou não manda. Então com certeza vai ter espaço e muito espaço para open source ali. Da mesma maneira que a gente tá vivendo ainda, né?
no mercado de Platforms as a Service, no mercado de cloud, muitas empresas, e algumas até reguladas, né, como saúde, bancos, não é que ele trabalha com uma nuvem pública, né, ele tem uma nuvem privada provida por um terceiro, né, uma AWS, um Microsoft, um Google que seja, mas a nuvem é privada, ele controla isso. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos a mesma relação, né? Mesma relação. Eu vou disponibilizar meus dados, às vezes sigilosos, mas o modelo é meu. O modelo é meu, né? exatamente. Ou o modelo é feito só para mim. Alguma coisa nesse sentido, tem né? Tem que ser hospedado na sua nuvem. O dado não pode chegar no servidor terceiro. No servidor terceiro. E aí você pode fazer isso tanto num modelo fechado, onde uma Microsoft ou quem quer que seja te oferece isso para você, só que recalcular um modelo como um GPT de novo é caro, né? Ou no futuro, o que você está dizendo é a pesquisa do open source tá buscando ficar tão melhor quanto um fechado para poder fazer isso em open source. Sim. Obviamente, os próprios privados também estão buscando. Estão correndo ali. Então, assim, é a tendência que fique mais barato. Vai ficar mais barato, mais acessível esses modelos cada vez mais. E o segundo ponto que você trouxe dos diferentes modais, né? Dos diferentes vídeos e tal. Hoje, por exemplo, a gente consegue fazer uma busca de imagem no Google. Eu consigo jogar uma imagem na barra do Google e ele procura. Isso já não existe, que você estava comentando? Qual que é a diferença para eu, de imagem, gerar a imagem que você estava comentando e não passar para texto para depois ir para a imagem? Você consegue pesquisar no Google e vir uma imagem, mas eu posso falar, existem obviamente já modelos também que fazem isso, eu quero gerar uma imagem sobre tal coisa. Isso. Faz isso. Você quer uma nova, você não quer uma que já existe na internet. Eu quero uma nova, eu vou gerar, efetivamente. Isso realmente esse é um ponto de diferença, eu vou gerar coisas. Eu posso passar uma imagem e um texto ao mesmo tempo, falando, mude essa imagem para fazer tal coisa. O que tá falando nessa imagem que eu não tô entendendo? Da onde essa imagem? Você pode perguntar coisas sobre essa imagem. Então você pode fazer, não é só um input e um output por vez, você pode dar mais de um input. Cara, a combinação é qualquer combinação. Porque, pelo que você está comentando, então, eu posso jogar uma imagem de um produto ou alguma coisa e a AI me trazer percepções daquela imagem que na descrição eu não vejo, ou mesmo eu não percebi aquilo, né? E aquela percepção, aquela informação virar parâmetro para eu treinar para frente. Exatamente, isso é um ponto adicional. E tecnicamente, eu lembro que você estava me explicando a maneira como você trabalha a AI, imagem, vídeo e texto, ela é diferente. É diferente. Né? Misturar elas hoje é complexo, né? É complexo. A arquitetura da rede neural é diferente. Entendi. Inclusive. Então esse é um dos pontos que você acha que a pesquisa tá evoluindo. Tá assim, já tem coisas, né, fazendo, mas assim, ainda não tá em nível... Talvez GPT-4 tenha algo, não sei, mas não, tipo, publicamente não tá em nível de produção. Entendi. A coisa, sabe? Então, é uma fronteira visível, mas não tá em produção. Não é produtivo ainda isso, sabe? Tem coisas, experimentos, etc., demonstrações, uma série de pontos, mas não tá assim... Mesmo, estamos falando aqui do GPT-4, GPT-3, para colocar em produção também, assim, estamos assim, ainda evoluindo, sabe? A gente consegue utilizar, etc., e tem que utilizar, já dá para utilizar, mas se a empresa não quiser passar os dados pela API, como que faz? Ele já pode barrar aí. Entendi. Né? Então existe a evolução ainda acontecendo. Isso aqui tá um pouquinho à frente, de fato. Legal. Bom, acho que matamos o tema, hein, Nasser? Matamos. Legal. Queria agradecer demais o Everton Sherman, CTO da Bird e cofundador da Bird, por estar aqui com a gente hoje. Everton, foi um prazer te receber. Acho que finalmente eu entendi muita coisa, viu? Que muita buzzword que tava rolando por aí. Acho que finalmente deu para entender e deu para entender bastante como é que o mercado, né, as empresas vão começar a ser afetadas por isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no AI 360. Eu que agradeço, Renato, Nasser, foi um prazer para mim. Enfim, outras vezes, se querem conversar, tô disponível. Obrigado. Obrigado. Nasser, brigadão também por ter vindo. Renato, obrigado, cara. Valeu. E você não perca o próximo episódio da série AI 360, a gente vai falar com o André Fatala, vice-presidente de tecnologia do Magazine Luiza, conversando sobre aplicações da inteligência artificial. Bom, esse episódio do AI 360 do Market Makers, feito em conjunto aqui com a Aster, fica por aqui, a gente se vê na próxima, um abraço, tchau, tchau.